Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 106. Quando ferramentas são apenas ferramentas. Bom, nesse episódio eu bati um papo com o Andreas, ou Andreas, do SenseLab. É um cara que eu conheço faz tempo aí pelo setor de impacto e eu queria trazê-lo já faz um tempo aqui. E é legal porque o SenseLab é uma organização que faz trampo para um monte de gente aí, um monte de outras organizações do setor. E a gente falou um pouco sobre isso, o fato de, em tempos de que organizações estão buscando desesperadamente causa, né, uma causa para chamar de si, para chamar para si, o SenseLab é uma organização que não tem uma causa dessas clássicas. E no final do dia, a sua causa, digamos assim, é ajudar outras organizações a encontrar a sua causa. E aí, para fazer isso, ele precisa, né, a organização SenseLab precisa manejar um montão de ferramentas. Daí o título, né? Porque ao longo do papo, o próprio Andrés falou sobre isso, que não morre de amores por nenhuma das ferramentas. Falamos um pouco da teoria de mudança, como sendo uma das ferramentas que está na moda aí, mas que lembrou, né, nos lembrou que as ferramentas são um meio apenas, né? E não o fim em si. Meio óbvio, né, dizer isso. Mas a gente vê isso, a gente vê essas escorregadas, infelizmente, o tempo todo. Ao mesmo tempo, fico feliz de trazer pessoas que estão dispostas a abrir, a mostrar um pouco da cozinha da organização, trazer temas mais quentes, fazer conversas mais francas, né, mais abertas, mais profundas. Legal também, acho que essa é uma característica do SenseLab. Então, acho que foi bacana poder destrinchar um pouco alguns assuntos aqui. E o SenseLab ano que vem completa 10 anos de vida, né? De 2014 começou. Então, já tem uma caminhada aí bem interessante no setor. Que bom que a gente pôde falar um pouquinho sobre isso também. Bom, acho que é isso. Então, como vocês devem notar, minha voz está um pouco estranha. Estou saindo aí de uma sinusite / gripe. E quando eu entrevistei o Andreas, eu também estava ainda no meio da crise. Então, se considere aí algum ruído estranho na voz. O importante é que o conteúdo tá massa. Então, acho que é isso. É isso. Agradecer demais o Andreas, que topou prontamente o convite. E o papo foi muito massa. Então, sem mais delongas, partiu pro papo. Bom, Andreas, bem-vindo aí. Obrigado por você ter aceito o convite para a gente trocar essa ideia. Para a gente começar, se apresenta aí para quem está ouvindo, quem é o Andreas e conta um pouquinho do SenseLab. Bem-vindo. Ô, Fábio, tudo bem? Eu que agradeço o convite, sou fãzão aí do podcast. Que bom estar aqui com você, batendo papo e conseguindo compartilhar aí um pouco da minha trajetória no campo de impacto, um pouco do que eu tenho feito. Bom, eu sou Andreas, sou brasileiro, nascido em São Paulo, mas de família alemã, então tenho uma mistura de culturas aí, casado com uma mestiça de chinesa, então venho de um caldeirão de culturas. Costumo dizer que na minha vida retrasada eu fui engenheiro, eu sou engenheiro de formação pela Poli. Comecei a minha trajetória profissional no mundo corporativo, então trabalhando primeiramente em supply chain internacional, depois com planejamento estratégico numa grande corporação. E algo que sempre fez parte da minha trajetória foi um questionamento sobre o nosso momento de mundo, sobre os grandes desafios, as grandes questões sociais, ambientais que a gente tem enfrentado, né? Desde a emergência climática, a perda de biodiversidade, a desigualdade social. Então, já na época da faculdade, eu fui muito antenado nisso. Cheguei naquela época mais idealista a criar uma ONG sem muita ideia do que ela ia dar, mas para apoiar outras organizações com gestão, etc. Mas quando realmente o chamado de vida veio ali, né, de tentar construir uma carreira, eu fui para o caminho tradicional ali do que era esperado, né, do engenheiro. Depois disso, eu fui sócio de uma empresa de médio porte também, bens de capital, numa área mais tradicional.
E ao longo da minha trajetória, conforme eu ia progredindo na minha trajetória profissional, esse chamado de ser parte da solução e não parte do problema, ele foi se tornando mais forte, né? Então eu estava cada vez mais insatisfeito com a ideia de estar trabalhando dentro dos setores convencionais, em especial numa realidade onde eu não estava vendo essa busca por repensar o nosso sistema, né? Nosso sistema mais amplo, repensar em como a gente, como sociedade global, consegue coexistir nesse planeta de uma forma mais equilibrada. Esse foi o chamado inicial aí para eu estruturar o Sense Lab. Ele nasceu lá em 2014, né, a sementinha inicial, e ele nasceu com o chamado inicial de tentar contribuir tanto para o terceiro setor com gestão, com estratégia, com um pouco de apoio às organizações desse campo, quanto trazendo o propósito e impacto para o setor privado. Então, essa era a ideia bem alto nível inicial, né? De lá para cá foram 10 anos aí de construção, se inventando, se reinventando constantemente, aprendendo, né? Desconstruindo as ideias iniciais. Acho que a gente aprendeu muito na prática, então muito do que foi pensado lá no começo não fez sentido, ideias novas surgiram, e hoje em dia a gente está aí no campo, temos atuado com diversas organizações, em diversos subsetores aí do nosso campo. Estamos em 17 pessoas, numa organização que hoje em dia olha para 3 eixos, né? A gente olha em 3 vertentes principais da nossa contribuição. Então, uma delas, a gente apoia organizações, principalmente do terceiro setor, com desenvolvimento organizacional. Então, isso é planejamento estratégico, é trabalhar a estrutura e governança das organizações, e também olhar para a cultura. A gente olha para desenvolvimento de ecossistemas e redes, tanto redes mais estruturadas, né, coalizões, onde organizações precisam se estruturar em conjunto para entregar algo, mas também olhando para um campo, um estilo mais amplo, né, um território, um campo onde a gente precisa movimentar atores, gerar conversa para que alguma coisa se desenvolva. E o terceiro pilar nosso é trabalhar pessoas, lideranças. A gente acredita que tudo isso que eu acabei de falar são, no fundo, pessoas dialogando e tentando construir algo junto. Então, a gente entende que tem um lugar também de apoio às pessoas dentro do campo para que elas estejam preparadas para os diversos desafios, né, internos das organizações, mas também de momento de mundo, de contexto. Então, esse é um pouco de quem eu sou aí, o que eu tenho feito. Então, sou um inovador social, empreendedor, inquieto, uma pessoa em busca aí de uma contribuição junto com os meus pares, aí, tanto dentro quanto fora da organização, e fazer algo que faça sentido, né? E chacoalhar um pouco o status quo para a gente enfrentar essas diversas crises aí. Porque acho que o nosso momento como humanidade não é fácil, eu acho que a gente precisa se movimentar muito mais rápido do que a gente tem se movimentado. Destila o meu delírio. Cara, assim, você colocou os 3 eixos de atuação, né, do Sense Lab, ficou bastante claro. E a gente está vivendo agora um tempo de busca desesperada por causas, né? Acho que tem até várias iniciativas super interessantes, né, em relação a isso. E o Sense Lab, na verdade, não tem uma causa temática, né, clássica, que a gente escuta tanto. Como é que é não ter uma causa e, ao mesmo tempo, potencializar a causa dos outros? E eu vou colocar a pergunta assim, como é que é surfar na contramão dessa onda das causas? Como é que vocês lidam com isso? Legal, Fábio. A ótima pergunta, porque ela tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, com a nossa trajetória, porque não foi um processo óbvio, não foi um processo simples, foi um processo de descoberta, né? Quando a gente nasceu lá atrás, quase 10 anos atrás, a gente nasceu muito focado num campo de negócios de impacto, né? Então, nossa ideia, a gente entendia muito negócio de impacto como a nossa vocação, nosso veículo. Então, entender como estruturar novos modelos de negócio, uma nova economia que olhasse ao mesmo tempo para impacto e também para sustentabilidade financeira. E de lá para cá a gente experimentou vários modelos. A gente teve épocas que a gente mapeou causas prioritárias para nós e tentou incidir sobre elas. E durante esse processo todo de descoberta, a gente foi tentando se perguntar e descobrir qual era a nossa vocação e a nossa maior contribuição para esse campo, né? E, de fato, ele não estava em um entendimento profundo das causas. Ele não estava no entendimento da parte técnica da área ambiental, ou de como funciona a fundo uma cadeia da sociobiodiversidade, ou quais são os melhores princípios possíveis para a operação de um negócio de impacto, né? A gente já mergulhou em alguns desses assuntos, mas a gente percebeu que a gente é meio. A gente está aqui muito mais para apoiar quem está fazendo do que para fazer. A gente não é protagonista, né? A gente é suporte nos bastidores. Isso tem até um pouco a ver com a nossa cultura de não, apesar de a gente aparecer
ter aparecido no campo, né, as pessoas nos conhecerem, mas a gente não quer ser estrela e brilhar, né? A gente quer apoiar as outras organizações a fazerem o seu melhor e entregarem o seu melhor para tudo isso que eu falei no começo, né? Para a gente resolver os problemas que a gente precisa resolver. E aí, se entender dentro desse lugar, né? Entender que a nossa maior contribuição é fortalecer as organizações, apoiar essas organizações por dentro, articular campos, articular ecossistemas, sejam eles locais, sejam eles regionais ou globais, e apoiar as lideranças, ela acaba sendo esse é o nosso lugar, né? Esse é o nosso melhor lugar. E o que a gente fez, sim, ao longo desse tempo, a gente percebeu que, mesmo nesse campo mais relacional e nesse campo da gente navegar os atores, apoiar organizações, está dentro de áreas de influência, né? Está dentro de algumas temáticas, ajuda a gente. Então, a gente, apesar de ser agnóstico de temática, apesar de a gente trabalhar nos 3 eixos, a gente tende a estar mais inserido em 2 ambientes. Um deles é clima, floresta e sociobiodiversidade. Então, as principais organizações, as principais redes que a gente trabalha estão dentro desse campo, ou desse segundo campo, que é, de uma forma mais ampla, novas economias e mudanças sistêmicas, né? Então, a gente considera assim, são polos que atraem a gente, são redes que a gente está inserido, mas a nossa contribuição não está dentro dela, a gente faz dentro desses campos, a gente também faz coisas fora deles, né? Então, acho que respondendo essa pergunta de forma mais objetiva, foi um questionamento profundo da nossa vocação e o que a gente entrega, que a gente entendeu que não é temático, ele é processo, ele é um aporte num outro nível, né? O meu delírio. Bom, nos 3 eixos que você colocou lá no início, o primeiro, que é de apoio às organizações, dentro dele, vou emendar na minha pergunta aqui, que é a aplicação de uma ferramenta que está em moda, está em alta, que é a teoria de mudança, né? E ela é uma ferramenta que praticamente todo mundo está usando, vocês estão fazendo um monte de trabalho de apoio às organizações a construírem suas teorias de mudança, e é uma ferramenta que ela entrega muita aspiração, mas que na prática, ela, né, muitas vezes, ela pode gerar pouca transformação efetiva. Eu queria que você falasse um pouco que limites que vocês veem no uso, né, na aplicação da ferramenta em si. Legal, Fábio, ótima pergunta. Eu acho que a resposta para mim, tem muitos níveis, né? Eu acho que as limitações são muitas, né? É uma ferramenta extremamente limitada. Eu tenho o conforto de falar isso porque a gente usa ela bastante, então, no lugar de praticante da ferramenta, né? Primeiro, acho que a primeira resposta para isso do nosso lugar de fala, acho que a gente enxerga a ferramenta como um meio, como uma figura de linguagem, uma forma de conversar sobre estratégia, sobre aspiração da organização. Se você não enxerga dessa forma, se você enxerga como um fim em si, se você se apaixonar demais por essa ferramenta, eu acho que já começa pelo lugar errado, né? Então, como a gente conduz os processos, a gente conduz eles de uma forma que a gente entenda a perspectiva das diferentes partes interessadas, que a gente converse sobre as questões a serem resolvidas, né, os problemas socioambientais que a organização, sobre os quais a organização quer incidir. A gente põe as pessoas para conversar e refletir sobre a estratégia de longo prazo, a estratégia de curto prazo, os objetivos, os outcomes, né, que estão lá na teoria de mudança, os resultados. E uma forma de organizar essa conversa é uma teoria de mudança, né? Então, assim que a gente enxerga, ele é uma figura de linguagem, ele é uma forma da gente conversar sobre a estratégia. Se ele virar um fim em si, né, você entra num processo e fala, não, nosso objetivo é montar uma teoria de mudança. Eu acho que a chance de acontecer isso que você está descrevendo é muito grande, dele não aterrissar, não significar nada na prática, porque a conversa é vazia e a ferramenta fica cheia, né? Então, você acaba fazendo uma ferramenta super sofisticada que não significa nada para as pessoas que vão utilizar ela. Então, esse acho que é um nível da conversa. Um outro ponto é que teoria de mudança é um termo super amplo, né? Então, tem algumas coisas que sempre entram, mas tem aplicações mais acadêmicas, com um olhar super sofisticado para interligação entre resultados, outcomes e premissas. Tem elementos que complexificam a lógica da teoria de mudança bastante. A gente tende a ter um olhar mais solto para ela, como ferramenta de gestão estratégica, né? Então, é um ordenamento de uma visão de longo prazo, com resultados de curto e médio prazo que se quer alcançar, com grandes eixos estratégicos. Então, assim, é menos sobre a perfeição da ferramenta e muito mais sobre ter um frame para conversar, né? E essa é uma outra camada, mas aí entra mais uma camada que também, outra limitação da ferramenta, os problemas que a gente enfrenta, eles são complexos, eles são sistêmicos, eles são interligados, né? Então, não existe uma lógica linear, nem de causalidade nos problemas, que você consiga identificar, isso leva uma teoria de mudança, ela se propõe a ordenar
uma intervenção, uma estratégia, uma ação, através de intervenções que geram resultado, que geram outro resultado que vai resolver o problema. Então, ter isso em mente constantemente, né, que os problemas são muito mais complexos do que uma teoria de mudança, do que uma lógica linear, acho que ajuda a você relativar e a utilizar bem a ferramenta. O que a gente tem tentado fazer é embutir essa lógica complexa mais dentro das discussões da própria teoria de mudança, né? Então, entender os problemas, né? A gente costuma, nem todo mundo coloca, mas a gente costuma colocar uma leitura de contexto, de problemas na teoria de mudança. A gente tenta criar inter-relações causais, tentar entender que problema está ligado com o quê e o que se retroalimenta. Então, ter conversas mais amplas sobre o contexto ajuda, né? E na próprio lugar, quando você vai para uma teoria de mudança e você fala de que resultados você quer alcançar, a gente tenta pensar muito na inter-relação desses resultados, no sentido de, assim, o que vai gerar que tipo de transformação mais ampla dentro do sistema, né? Então, resumindo aqui, para a gente não se aprofundar demais na parte técnica, eu acho que ele tem várias limitações. Ele tem limitação por ser só uma ferramenta, uma figura de linguagem. Ele tem limitações principalmente por ser uma lógica linear também ali para descrever contextos muito mais amplos e complexos, né? Muito legal. Acho que a gente fala pouco, né, sobre os limites da ferramenta e a gente escuta mais sobre o quão ela é poderosa e tal. Acho que eu te perguntaria, adicionando aqui, ainda nesse tema, se é comum aparecer clientes potenciais para vocês com uma demanda para fazer uma teoria de mudança, vou chamar assim, de boutique. Fazer porque todo mundo está fazendo e eu também tenho que fazer. Isso é comum? Aparece? Estou pensando aqui um pouco, Fábio, eu acho que pode ser, mas acho que é pouco. O que acontece mais, na verdade, as pessoas... a gente usa muito isso para planejamento estratégico, né? Então, as organizações pedirem um planejamento estratégico e a gente conversar muito ali qual que é o melhor instrumento, aí tem uma aproximação com teoria de mudança. Às vezes tem muito questionamento sobre a complexidade que é montar uma teoria de mudança, né? Porque exige muita conversa, tem muito detalhe, e a gente precisa achar o meio do caminho ali de... Justamente o que eu acabei de descrever, né? Uma ferramenta que ela pode ter muitos níveis, ela pode ser mais simples, se você não se apaixonar demais pelo instrumento ali, ela pode ter uma boa serventia, mas teoria de mudança, às vezes aparece, mas a gente tenta conduzir a conversa para que ele seja significativo mesmo, né? E que não seja só um instrumento em si. E eu acho que vale também falar que a gente é pouco apaixonado pelo instrumento, né? Se uma organização fala, não, minha realidade é essa ou aquela, e a gente percebe que o instrumento não serve, vamos bolar outro instrumento para o planejamento estratégico. Vamos pegar o OKR, vamos pegar eixos estratégicos conectados com uma visão mais ampla. Então, a gente pensa numa lógica que seja aderente à cultura da organização e não à teoria de mudança pela teoria de mudança, né? Destrói o silêncio, deu verde ao sinal, não para não. Cara, você colocou no início, você apresentou o SenseLab já com uma década, né, de caminhada, muitas mudanças, muita reinvenção. Eu queria entrar um pouco mais agora na cozinha, ou seja, como é que vocês se organizam internamente. Me parece que é de uma maneira mais horizontalizada, mais circular, que é um tema que está bem alto também. Queria que você contasse um pouco mais como é que vocês chegaram nesse modelo e que desafios ele traz para vocês no dia a dia. Legal, Fábio. Bom, abrir a parte interna, a cozinha é sempre mais delicado, mais complicado, mas super top a gente fazer um mergulho no SenseLab. Realmente acho que a nossa forma de se organizar internamente é bem pouco convencional, né? Bom, quase uma década, né? Que a gente ano que vem que a gente faz 10 anos. Acho que desde o começo teve um desejo, até pela minha trajetória anterior, assim, de mundo corporativo, de outras experiências, de trabalhar um modelo de organização que fosse mais humanizado. Então, acho que esse é um termo importante, é muito mais que horizontal, não horizontal, que seja mais humanizado, que seja mais dialogado e onde a gente possa olhar para a essência das coisas, né? Das relações, das diferenças de capacidades, da distribuição de papéis e tentar evitar o máximo possível modelos artificiais para resolver as questões que as organizações resolvem internamente, né? Assim, vamos trabalhar hierarquias, vamos trabalhar cargos, vamos trabalhar processo de feedback 360, tipo, essas ferramentas todas, elas têm uma serventia para resolver algo, e acho que às vezes as pessoas esquecem o que elas estão resolvendo e vão direto para o modelo, né? Então, a gente tem sim um modelo de gestão que partiu dessas premissas, se inspirou em vários lugares, né? Se inspirou na sociocracia, na holocracia,
estruturas libertadoras. Então, a gente foi olhar em vários lugares. A gente não é apaixonado por nenhuma delas. Então, a gente não é uma organização sociocrática, a gente não é uma organização holocrática, mas a gente foi bebendo de fontes para ver o que funciona melhor ou pior para endereçar esses princípios que eu acabei de descrever, né? Então, hoje em dia, como eu falei, a gente está em 17 pessoas. Essas 17 pessoas, elas têm diferentes níveis de trajetória, né? Então, são pessoas que, algumas com mais senioridade, mais experiência, outras com menos, estagiários que chegaram há pouco tempo. A gente não tem cargos formais, cargos estritamente, assim como se vê em outras organizações, né? Que se fala, você é o gestor de marketing, você é o gestor de administrativo financeiro. E a gente também não reconhece hierarquias formais da forma que elas estão constituídas nas organizações normalmente. O que a gente trabalha, assim, a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, são ferramentas para a gente entender qual é a zona de influência de cada pessoa, né? Então, quais papéis que a pessoa assume, quem que cuida da parte de relacionamento e vendas, quem que toca qual papel dentro de projetos, quais atribuições cada uma dessas pessoas, cada um desses papéis tem. Isso é muito mais dinâmico do que outras organizações, porque as pessoas podem ter vários papéis em várias áreas, em várias esferas, né? E esses papéis é normalizado isso mudar, né? Se a pessoa está sobrecarregada, ela passa o papel para o outro. Não precisa ter uma promoção, não precisa ter uma reestruturação da organização. E a gente foi criando instrumentos para reconhecer as nossas diferenças. Isso no começo foi meio dolorido, né? Porque quando você é uma startup e você não tem dinheiro, ninguém recebe nada pelo trabalho que é no começo, né? E de repente você começa a ter recursos, as pessoas começam a ter remuneração, você precisa ter conversas francas sobre, tá bom, mas você está contribuindo X e eu estou contribuindo Y. Como é que a gente vai acordar as nossas remunerações com base nisso, né? E essas conversas foram duras no começo, às vezes elas são duras ainda, mas elas são super transparentes e francas, que é um dos princípios fundamentais do SenseLab. Assim, tudo a gente tenta pautar na base do diálogo. E é difícil, é um processo de amadurecimento, mas para mim vale a pena, tem valido a pena. Então a gente se pauta muito na nossa cultura de convívio, então a gente se dá muito bem internamente, a gente se pauta muito no diálogo interno e a gente se pauta muito na transparência radical. Então, para você ter uma ideia, todo mundo tem acesso a tudo. Todo mundo, desde o estagiário até os sócios, tem acesso à remuneração de todo mundo, a por que essa remuneração, a como a pessoa foi qualificada, ao financeiro da organização como um todo, as projeções financeiras do que pode ou não pode acontecer. Então, absolutamente tudo está compartilhado num drive comum e a gente tenta gerar conversas constantes, contínuas sobre isso. Então, desde o estagiário que chegou um mês atrás, ele pode olhar para ver qual que é a minha remuneração, qual que é a remuneração de qualquer um dos sócios. E também um outro ponto é que a gente constituiu a nossa estrutura para ela ser uma estrutura de co-ownership, né, de participação. Então, as pessoas elas são incentivadas a serem co-protagonistas, co-construtoras do SenseLab e no processo que elas podem se tornar sócias também, né? Então, elas vão vivendo, eles se aproximam, são consultores, são parte da equipe. Em algum momento, as pessoas que estão mais junto ali, mais construídas, elas podem ser convidadas a participar de um outro lugar da organização. Muita gente que está ouvindo, Andrés, deve ficar um pouco, que é mais, digamos, old school, deve ficar meio assim, pô, mas isso não funciona na prática, como assim e tal. E, obviamente, esse modelo que você está descrevendo é fruto de quase uma década de tentativa e erro, enfim, né, reinvenção e tal. E ele está muito presente em outras organizações, né? A gente falou aqui com o Rodrigo da Fomenta, ele também contou um pouco mais de um modelo mais horizontalizado e tal. Então, acho que é legal, eu estou só sublinhando aqui o que você trouxe, não como olha, todo mundo tem que seguir esse modelo, muito pelo contrário, mas para dizer, tem organizações experimentando com seus desafios, mas que têm conseguido, né, ser um pouco mais coerente com o que prega, com o que a gente que está nesse campo de impacto e tal. Legal, acho que é só um destaque aqui. Então, acho que é legal esse ponto que você trouxe, porque a gente reflete muito também. A gente é uma organização que entrega desenvolvimento organizacional para outras organizações, ao mesmo tempo que a gente faz internamente, né? Então, essa pergunta que você fez, ela diz respeito a nós, como a gente se organizou ao longo dos últimos quase 10 anos, mas também a gente ajuda outras organizações a se estruturarem, a criarem sua própria lógica, a montarem sua estrutura e governança. E um ponto bem importante que você trouxe ali, eu acho que não existe uma receita única para organizações, e tem uma tendência de romantizar esses processos, né? A gente teve uma transição ali de produtos, né, de entregas para clientes em 2018, onde a gente saiu um pouco do campo de negócio de impacto puro e começou a olhar desenvolvimento organizacional.
a gente começou a olhar muito para a sociocracia, holocracia, começou a implementar princípios em clientes, e a gente começa a perceber que depende muito das pessoas, da cultura, da realidade da organização. Então, quando você me faz essa pergunta, como o Sense Lab está e como que é a estrutura interna, não é uma receita para os outros. Cada um tem a sua própria receita, acho que tem princípios que são super legais. Sustentar esse campo é bem difícil. Então, você falou, deve ter pessoa que está ouvindo e fala, não funciona, é cético. Cara, realmente, muitas vezes não dá certo. Você tem que ter uma liderança que é sponsor disso, você precisa ter um alinhamento desde o centro da organização, né? A gente não fala muito de topo e base da pirâmide da organização, mas do centro para as bordas ali, né? O centro da organização tem que estar muito convicto disso, disposto a ter essas conversas constantemente dentro da liderança e do centro dessa organização para poder ir expandindo essa cultura, né? E se você não está disposto a isso, é melhor não implementar, é melhor usar outras muletas que são super válidas também. Cria cargos, cria descrição, né, de cargos ali, cria outras hierarquias que muitas vezes funcionam melhor. Não é demonizar essas estruturas, né? É falar, cara, qual que é o melhor para a sua realidade, para o tipo de organização, para o tipo de cultura que você está cultivando. Mas eu posso dizer que funciona, se tiver determinadas condições, funciona, dá para implementar, mas é mais do que um desenho no PowerPoint. São outros elementos de motivação, de cultura que são necessários ali para isso acontecer, né? Não, perfeito. Bom, você escreveu um artigo que está no site Sense Lab, link aí para quem está ouvindo, link na descrição. Você diz assim, que manter-se relevante tem tudo a ver com o propósito de qualquer organização. É um trechinho aqui. E hoje, muita gente tem confundido relevância para a sociedade com presença em rede social, número de seguidores e tal. Você já falou que vocês são uma organização low profile, não com esses termos, né? Como é que você vê essa questão da relevância versus a audiência? Eu acho que são coisas muito diferentes, né, Fábio, na minha perspectiva, pelo menos. Uma coisa é você entregar algo que faça sentido para os públicos para quais você está atuando, que faça sentido para os nossos desafios coletivos como sociedade, como país, como civilização. Outra coisa é o quanto você consegue expor você mesmo, a sua marca, a sua organização, né? E quando eu falo que o propósito tem tudo a ver com se manter relevante, assim, o que a gente precisa como sociedade, o que os nossos públicos precisam, que questões a gente precisa resolver. E essas questões elas vão ter que ser endereçadas, né? Independente do modelo, se é setor privado, se são organizações do terceiro setor, se é o governo atuando, em algum lugar a gente vai ter que achar respostas, e a gente vai ter que achar respostas rápidas para algumas dessas questões, né? A emergência climática, dizem que a gente tem 5, 6 anos para começar a dar respostas muito mais consistentes do que a gente tem dado. Para citar um dos problemas, né? Porque o pessoal acaba se apaixonando pela emergência climática, porque ela é tão grande, tão gritante, mas tem perda de biodiversidade, tem desigualdade social. Então, se você não começar a olhar para onde toda essa tendência está indo, e ela vai ter que ir, o que não está indo vai ter que ir, né? Porque é uma questão existencial como espécie, como civilização, talvez você seja atropelado pela realidade, né? E aí eu estou falando desde setores mais tradicionais, onde talvez você tenha um phase-out de algumas tecnologias, de algumas soluções, porque simplesmente não dá mais para implementar elas, ou a gente para de implementar, ou a natureza ou a realidade vai atropelar a gente, ou você para de implementar elas, ou você vai para um cenário muito, muito pior, né? Então, nesse sentido que eu falo, assim, né? Se você não começar a se plugar no mundo e falar o que a gente precisa de fato, e começar a tentar endereçar as questões que a gente precisa de fato, a chance de você se tornar obsoleto é grande, como organização, como indivíduo, né? E eu acho que isso não tem nada a ver com exposição. Exposição é uma outra coisa, né? Exposição tá bom, como é que eu me comunico? Acho que ser trending topic que tá ali com um monte de seguidores não diz que você é relevante. Só significa que você conseguiu atingir uma certa audiência e ter uma certa ressonância, pelo menos momentânea, com ela ali, né? André, estamos chegando no final aqui, agradecer, papo maravilhoso. E eu vou colocar uma pergunta que não está no nosso roteiro aqui, que é, em algum momento no início, você apresentando da trajetória do Sense Lab, você falou assim, várias coisas que não fizeram sentido ao longo da trajetória, que vocês foram reformulando e tal. Você poderia dizer uma de exemplo? O que não fez sentido, que hoje está super superado, mas que seria legal dividir com quem está ouvindo com a gente? Várias coisas não fizeram sentido, tá? Bom, acho que pensando nesses dois elementos, né? Então, tanto como a gente se posicionou dentro do nosso campo, do nosso mercado, quanto o que a gente foi tentando, o que foi dando certo, o que foi dando errado.
olhando para fora, eu acho que a gente, ao longo do tempo, foi muito se desapegando dos modelos, das soluções mais superficiais e tentando cavar a essência, né? Então, assim, os frames, os canvas, as soluções já prontas, né? Tanto, como a gente estava falando, metodologias como teoria de mudança, como sociocracia, quanto modelos muito rígidos de negócio de impacto, a gente foi se desapaixonando disso e foi entendendo mais que a gente precisa ter conversas mais francas e mais profundas, né, sobre as questões e aí acoplar todas as soluções com base nisso. Então, acho que uma coisa que deu errado, não sei se deu errado, mas foi insuficiente, né, para nossa trajetória, porque a gente quer entregar, são frames, são soluções pré-formatadas, são programas de aceleração já pré-constituídos, então a gente foi para um lugar muito mais de provocar mais e de refletir mais em conjunto sobre o que cada realidade demanda, tanto realidades no sentido mais amplo quanto pedido de um cliente, de um parceiro, né? E internamente, para ficar em uma, eu acho que a gente, até pegando o gancho no que você perguntou anteriormente, a gente se deshorizontalizou um pouco. Então, no começo, a gente era muito dessa pegada de vamos fazer tudo junto, vamos tomar todas as decisões em conjunto. No SenseLab, numa rede mais ampla, né, de consultores, estavam juntos, e a gente foi, ao longo do tempo, dando uma chacoalhada, assim, a gente ainda sim, bem mais horizontal que a maior parte das organizações, guardadas as devidas proporções, né, 17 pessoas não é tanta gente assim, mas a gente foi criando mecanismos para entender também quem tem mais capacidade de incidir sobre determinados assuntos, quem tem mais vivência, mais trajetória, e foi criando pequenos mecanismos para que isso seja reconhecido, né? Então, como eu falei antes, acho que todo mundo na organização participa muito e tem transparência total e tem espaço para se colocar e para questionar, mas tem instâncias diferentes para as pessoas interagirem e tem um reconhecimento de trajetórias diferentes que ajuda muito e desromantiza essa história da horizontalidade, né? Então, a gente continua sendo relativamente horizontalizado, muito humanizado, mas com um pragmatismo maior, né, em relação a como estruturar isso. Que legal. Bom, o pessoal que é fã da holacracia e afins devem estar se remoendo agora, que, pô, como assim? Não pode. Mas, enfim, acho que para mim a coerência da conversa aqui é que, ao longo dessa quase uma década de caminhada, é isso, vocês foram desapegando das ferramentas, dos frames, e foram encontrando, enxergando as ferramentas como ferramentas, né, e em busca da essência da organização do SenseLab e do apoio que vocês promovem a outras organizações, a outros temas, tal, que é um lugar, como a gente voltando no início, é um lugar um pouco na contramão do que a gente vê hoje que está rolando no setor mais amplo, assim, né? Então acho que é legal destacar isso e dizer que não é da noite para o dia. Então quem está escutando a gente acha, vou também seguir o mesmo caminho. Cara, é uma década batendo cabeça, né, refletindo para encontrar um caminho. Se você fosse começar hoje a empreender o SenseLab, que você já iria direto para esse lado que vocês estão hoje, ou você testaria alguma outra coisa diferente, Andrés? Putz, essa pergunta, eu parto de uma premissa, né? A gente está onde a gente está hoje porque a gente aprendeu tudo o que a gente aprendeu por dar cabeçada, né? Então é muito mais fácil falar agora, talvez é para aí que você quer ir, assim, o que você faria agora? Mas agora eu estou no lugar de ter empreendido e de ter construído junto com as pessoas que estão no SenseLab ali por uma década, né? Então é muito mais fácil falar. Quando a gente começou lá, não sabia qual era o público-alvo, qual eram potenciais clientes, qual era o produto, não sabia nada, na verdade, para ser bem honesto. A gente não sabia nem o que a gente ia entregar. Lógico, se eu fosse empreender lá atrás de novo com tudo que eu sei agora, eu construiria os produtos que a gente tem agora, né? Desenvolvimento organizacional, planejamento estratégico da forma que a gente faz. Então, eu seria muito mais assertivo e focado já de início. Mas demorou tudo isso e teve que aprender tudo isso, teve que conversar com todas as pessoas que a gente conversou e construir internamente tudo que a gente construiu durante uma década para chegar aqui. Então, se eu agora, Andreas, como eu estou agora, voltasse lá atrás, eu faria diferente, mas eu acho que eu precisei de tudo que eu e o grupo, né? A gente precisou fazer tudo que a gente fez para chegar onde a gente está agora, né? E em modelo organizacional, acho que muito parecido. Acho que assim, você faria algo diferente? Eu acho que a premissa inicial está muito válida, assim, né? Assim, de ser um modelo organizado, conversado, transparente, focado nas pessoas e não só na organização e nos cargos, etc. Isso mudou muito pouco. Acho que teve aprendizados incrementais ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, um modelo mais dialógico, mas que tem capacidade de execução e de entrega, né? Que muita gente acha que vocês vão ficar em círculo divagando decisões. Tem gente que tem essa visão totalmente distorcida do que é um modelo mais humanizado, como você usou, né? Acho que é isso. Acho que a gente é bem ágil em se transformar, em movimentar. Acho que isso até pessoas de fora do campo sentem. E internamente a gente toma decisões acho que mais rápido que a maior parte das organizações.
E a maior parte das decisões são por consentimento, né? São organizações tomadas sem atropelar as pessoas, mas numa cultura que foi construída onde se entende muito rápido, porque a gente está tanto tempo junto, né? Algumas pessoas novas vão se acoplando, então a gente tem mecanismos muito claros de para onde as decisões vão e consegue tomá-las rápido. E a gente usa também instrumentos para ser assertivo nas entregas, né? Então a gente usa ferramentas internas de gestão de projeto para organizar as atividades, a gente tem bons instrumentos aí para planejamento financeiro, então não é um negócio que a gente sai se dividindo em círculos e fazendo, conversando sem gestão. Então as pessoas confundem também, né? Essa história de ser mais horizontalizado por não dar forma, não dar método. Não, a gente tem método, tem forma, tem gestão de projeto, tem visibilidade das horas alocadas de cada um em cada iniciativa, em cada projeto, isso a gente faz também. Isso ajuda a gente a ter esse equilíbrio entre humanização e efetividade. Destila o meu delírio. Silêncio para o som. Pô, Andrés, papo legal, cara. Passou voando aqui. Pra gente fechar, convidar a fazer um merchan final ou uma dica final, o que você quiser divulgar, fique à vontade. Acho que o comentário final é que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? A gente acredita muito no que a gente faz, a gente está no campo de impacto mais amplo, aí, né? Campo socioambiental, por acreditar que é necessário, né? Acho que muitos de nós a gente poderia estar fazendo outras coisas da vida e talvez do ponto de vista de trajetória profissional até mais fáceis, mas a gente acredita demais e a gente quer fazer junto, nos diferentes aspectos, né? A gente está aí para ajudar as organizações a se estruturarem, a serem mais efetivas em entregar os respectivos propósitos. E a gente tem um eixo nosso ali que a gente falou pouco, que é esse eixo de olhar mais para o campo no sentido mais amplo, né? De ajudar a fomentar ecossistemas, de articular redes, que a gente tem feito muita coisa, acho que quase metade do que a gente faz está nessa seara, né? A gente trabalhar governança de coalizões, trabalhar planejamento do trabalho dentro de redes, coalizões, fomentar ecossistemas. E esse é um lugar que é inerentemente um lugar de fazer junto, né? Então a gente sempre topou fazer parcerias, trabalhar junto com organizações que muitos encarariam como concorrentes, né? A gente também tem essa pegada, porque às vezes, não, mas também faz planejamento estratégico. Tá bom, mas a gente pode fazer alguma coisa junto, aprender um com o outro. Então a gente está aí para quem quiser conversar, para quem quiser que a gente ajude, né, a se estruturar, mas também para quem quiser fazer parcerias, conversar, estruturar coisas junto. Pô, obrigado. E todos os links, contatos na descrição aí do episódio. Agradecer demais, Andrés. Curtiu? Obrigado. Valeu, obrigado, Fábio. Agradeço demais a oportunidade. Estou ansioso aí para continuar acompanhando o seu blog e ver o nosso papo lá, o seu podcast, aliás. Valeu demais, cara. Pô, obrigado. Destrói o silêncio, deu verde ao sinal. Não para, não.